expectativa de trazer aquilo que o Espírito Santo deu ao meu coração na tarde de ontem e que com certeza vai falar ao seu coração. Amém. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor no livro dos Hebreus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós cremos que, pelo menos a maior parte do livro dos Hebreus foi feito pelo apóstolo Paulo e pelos seus discípulos. Até pela linguagem que tem no livro dos Hebreus, nós cremos que foi o apóstolo Paulo, pelo menos a maior parte desse livro, a autoria veio dele. Então, Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, o tema do nosso estudo nesta noite: meu descanso é a fé. Amém. Se você já encontrou na sua Bíblia, ou pelo menos está vendo no telão, diga amém. 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 Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. E aí às vezes alguém fala assim: mas Marcelo, eu estou há algum tempo na igreja e aquilo que o senhor prega aqui ainda não aconteceu na minha vida. E aí eu digo: olha, como um médico, pode ser várias situações. Você chega lá para o médico e fala assim: doutor, eu estou com uma dor aqui no pulso. Aí você vai no Google e fala assim: pode ser uma batida até um câncer. Não é assim? Então, se você, a dor no pulso pode ser porque você deu uma pancada, você dormiu em si, pode ser até um câncer. Aí o cara: meu, eu vou morrer. E eu digo espiritualmente, pastora Vera, que é a mesma coisa. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Podem ter inúmeros fatores. Aí nós vamos sentar, vamos orar, vamos conversar e vamos tentar descobrir por quê. Agora, existe um que muitas vezes é a maior causa da pregação não produzir o efeito na vida de alguém. Está ali, ó. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Grande parte das pessoas nas igrejas não conseguem ver a vitória nas suas vidas. Coisa estranha, crente que não crê. Olha que coisa louca. Eu sou crente, mas não crê. Então a Bíblia fala lá: a palavra que ouviram, ou seja, ouviram um pregador, um pastor, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então essa palavra vai abençoar nossas vidas. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e agradecemos ao Teu nome. Obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nesta noite eu tenho este auditório tão seleto, importante aqui nas minhas mãos. Senhor, aqueles que me acompanham também através das redes sociais. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu sei que vamos falar aqui em torno de 35, 40 minutos e que esse tempo seja realmente um tempo precioso, um tempo de revelação, um tempo onde a Tua palavra ela vai cair numa boa terra e ela vai produzir o seu fruto. Então, ó Deus, fala-nos segundo o Teu querer e fala-nos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu quero que você preste atenção na palavra dessa noite, que nós vamos falar sobre uma questão interessante, sobre crer e não crer. Coisa doida, Por exemplo, aqui, quando passamos agora em 2022, período da política, período de eleições, a maioria daqueles caras que aparecem na TV, ou que vão abraçar a mim e você na rua, você acredita no que eles falam?
são, né? Veja logo mais no Globo Repórter, né? Logo mais, quem são, o que comem, onde vivem, né? Já sumiram, né? No ano que vem, em julho, eles aparecem de novo, que aí é ano de eleição nas prefeituras, nas cidades. Então, você escuta eles falando e você está lá vendo, vote em mim. Você diz, ladrão, não acredito em você, não confio, né? Então você não confia na palavra dele, você não acredita na palavra, mas você vai lá toda vez e vota, ainda assim, né? Mas não acredita, sabe que vai ser enganado. Enfim, você pode crer ou não. Se eu chegar aqui para você, louvado seja o Senhor, nesses anos que eu estou como pastor, eu tenho tentado ter crédito naquilo que eu falo. E graças a Deus eu acredito que tenho conseguido, até porque eu tenho pessoas que estão há anos do meu lado. Então significa que eu tenho conseguido passar crédito. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser olhada com desconfiança, até porque ninguém nunca conseguiu desmentir a Bíblia Sagrada. Desmentir a palavra, até porque tudo que está aqui está acontecendo. Nós estamos vendo acontecer. Já que se tem a política, até a política. Eu vi muita gente dentro da igreja falando assim, mas eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, guarda o Brasil, Senhor, e isso. Teve gente que jejuou, que foi para o monte, que se batizou 20 vezes, que fez campanha, que fez tudo, e a pessoa diz assim, mas Deus não nos ouviu. Gente, não é questão que Deus nos ouviu, como a pastora Renata fala, quando Cristo estava entre nós, ele virou para os céus e falou assim, eu não sou desse quê? Vós também não sois desse mundo, porque este mundo jaz e quê? Não está esperando o que desse mundo, irmão Léo? Você está esperando o que desse mundo? Você acha que aqui nesse mundo tem gente boazinha? E te provo até uma coisa, nem eu e você não somos bons, porque a Bíblia diz isso, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, aonde? Na sua carne. Quando o crente, você sabe que eu falo isso nas mensagens, quando o crente morre, é colocado no túmulo, o que acontece com a carne dele? Tá. E o que acontece com a do ímpio? Acontece do mesmo jeito, mano. Então, se você chega num cemitério, abre um túmulo de um crente e abre um túmulo de um cara que viveu no pecado, no carnaval, tem diferença da carne ali? As duas apodreceram, porque as duas são ruins. As duas carnes, a carne, ela apodrece. Eu sou pastor, espero que leve aí 50, 60 anos, sei lá quantos anos aí. O irmão Dilson fez 91 ontem, né? E leve não sei quantos anos ainda para eu morrer. Mas no dia que eu morrer, a minha carne vai apodrecer tanto quanto daquele cara que pula o carnaval. Então eu estou lhe mostrando que a nossa carne, isso aqui, ela não tem bem algum, nem na minha e nem na sua. Por isso que Jesus não apodreceu, por isso que ele ressuscitou, porque nele não havia mal, mas nesse mundo há. Então as pessoas, você vai à Bíblia, você vai no livro de Daniel, você vai nos próprios livros de Cristo, Mateus 24, Jesus ele falando sobre as dores dos últimos tempos. É necessário que o filho do iníquo se manifeste, é necessário que o anticristo apareça, e todo o sistema mundial ele está sendo preparado para isso, para que se levante o anticristo.
aquele que virá então como a salvação. A paz que você precisa, eu vou te dar. A cura que você precisa, eu vou te dar. A alegria que você precisa, eu vou te dar. Então o que está acontecendo com os crentes hoje? Tem crente que está abandonando a igreja. É porque Deus não ouviu minha oração. Deus não ouviu o meu clamor. Deus não atendeu o meu jejum. Deus não atendeu ao meu pedido. Então eu ouvi crente falando isso. O que adianta estar na igreja? O que adianta estar na igreja se o mal está reinando? Sim, mas o mal ele vai reinar durante um tempo. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Cristo virá dos céus. Amém. Ele virá buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo disse: diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Olha, arrepia agora que Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive esses, todos terão que confessar. Pastor, onde está isso na palavra? E como é que eu vou ver isso acontecer? Se você misturar a palavra e a fé. Gente, tem que misturar a palavra com fé. Palavra é a comida e a fé é o tempero. Alguém aqui já chegou num restaurante ou foi comer na casa de alguém e você chegou lá com fome e você viu aquele prato de comida lindo, maravilhoso? Você falou: nossa, essa carne deve dar uma delícia, esse peixe deve estar maravilhoso. E quando você foi lá e pegou e botou na boca, você disse: meu Deus, sem sabor nenhum. Alguém aqui já passou por isso? Todos nós. Eu passo muito isso, irmão médico. Eu sou chato, não sou masterchef, não sei fritar um ovo, meu amigo. Mas eu chego no restaurante, eu vou lá comer, aí eu já pego, aí a minha esposa ela já fica olhando pra minha cara. Aí eu vou pego, eu já sou chato, irmã Ellen. Eu boto a mão debaixo do prato e faço assim: nossa, que comida fria. Eu odeio comida fria. Como é que o Josimar fala, Selma? Tem que ter boca de quê? De sapo, né? Josimar fala: tem que ter boca de sapo. Eu tenho língua de sapo. E ali eu pego a comida, tem que estar fervendo. Eu pego a comida e boto na boca, chega a sair fumaça. Assim, né? Eu gosto de sentir a comida quente até o final. Você está pegando lá a farinha, a pimenta, e você, uma comida quente. Eu passo um perrengue no restaurante, que a maior parte da comida é self-service, você vai botar aquela comida fria. É terrível, para mim é terrível. Então, às vezes, se a gente for olhar a palavra, é assim. A Bíblia, a palavra está aqui, é o alimento. E para mim, para o Marcelo, a fé é o tempero, a fé é a temperatura. Se eu for chegar no restaurante e comer aquele alimento, eu vou simplesmente comer para me manter de pé, para me alimentar durante o dia, mas eu não vou comer com prazer. Eu simplesmente estou ali, deu meio-dia, a comida está fria, e tem que ter sal, porque a minha pressão é baixa, então eu posso comer com mais sal. Então eu vou lá e como a comida. Comi, não gostei, mas eu comi, porque eu tenho que me manter de pé, eu tenho que me alimentar do trabalho. Amém? Agora, tem vezes que eu vou comer e que eu vejo somente a comida que a pastora Renata faz, eu vou lá comer, é no tempero que eu gosto, na temperatura que eu gosto. Então eu como a comida que ela faz com prazer. O que é isso? É aquilo ali. A palavra que ouviram não teve prazer, não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Então, gente, quando você não crê na palavra, o problema não está na palavra, está em você. Então a pessoa diz assim: não, Deus não ouviu a minha oração.
Deus fala aqui na igreja. Aí eu chamei ele e falei, o que está escrito aqui? Igreja, por isso é igreja. Deus fala. Ele, não, pastor, eu quero saber o seguinte, o senhor me entende? O irmão quer saber o quê? Se Deus fala por profecia, revelação, essas coisas. Eu gosto muito disso, eu gosto quando Deus fala. Eu falei, meu amigo, Deus fala como Ele quer. Ele fala através da palavra. Quando Ele quer usar a revelação aqui, Ele usa. Quando Ele quer falar por profecia, Ele fala. Quando Deus quer dar visão, Ele dá. Mas aqui eu não vou fazer como vocês certamente já viram em alguns lugares, como eu já vi. De repente, chegar assim, Viviane, a pessoa colocar, como eu já vi, coloca o microfone aqui no altar e bota a mão para trás e fala assim, você. Gente, não é isso. Não é assim. Não sou eu tampar aqui os olhos, voltar como se fosse um adivinho. Você, Jesus, já está aquele arrepio. Ixi, já bate o pé. Você, aí a pessoa, eu não fiz nada, não, é você. Deus está me mostrando que muitas vezes não está. Já que falei dele, do Robson, chegou uma vez eu estava com o Robson, cheguei na rádio, um pastor muquirano aqui da região dos Lagos, que atrai muita gente, chegou para ele na rádio, apontou para ele e falou assim, Deus está me mostrando que esse ano você casa. Aí ele mostrou ali, ele falou de novo.
Cara, botou esse será mesmo? Acabou. Acabou mesmo. O senhor falou ainda há pouco sobre dízimo. Dízimo é para enriquecer, pastor. Gente, eu estou há quantos anos nisso? Eu ainda trabalho vendo queijo, vendo manteiga. Se você quiser, eu vendo lençol, vendo carro, vendo o que isso, desde que não faça o que é errado, eu vendo o que você quiser. É pastor Renato. A gente ainda luta, a gente trabalha. Não enriqueci, não sei se um dia eu vou enriquecer. Então o que as pessoas falam? Dízimo, 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 amado. Dízimo é para mudar a sua vida. Como é que acontece isso? Se você crê. Se você não crê, não tem. Simplesmente assim, né, pastora Vera? Se não, como a irmã há anos me ajuda aqui, né? A irmã viu aí na vida do seu marido, né, no tratamento, em tudo. A irmã vê como é que é. Se você colocar fé, você vê. Se você não colocar fé, nem tem dinheiro aqui. Porque você não vai ver nada. Não vai ver nada, só vai atrapalhar. Não é possível. Então você tem que misturar a palavra com a fé. Olha outro versículo que diz que é interessante. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos confiadamente. Imagina se você chegar com o seu pai, sua mãe, e você não ter confiança no seu pai e na sua mãe. Eu vou esconder isso do meu pai, eu vou esconder isso da minha mãe. Isso é triste. É triste no relacionamento. Imagina Gileade, Rebeca, chegar, não, eu vou esconder isso do meu pai e da minha mãe. Até porque você sabe que não existe esconder de pai e mãe. Você sabe disso, né? Eu vou te contar uma história em 30 segundos que você sabe. Alguns anos atrás, né, aliás, a pastora Renata sabe, eu estava namorando uma moça, aliás, estava tentando namorar uma moça que tinha saído de um relacionamento com um cara que era policial civil tipo o BOP lá, do Rio, esqueci o nome lá. Core. E minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia. E eu estava saindo com essa moça. Minha mãe foi a um culto. A pessoa lá, aí sim, usada por Deus, pegou a minha foto, deu para minha mãe e falou assim: ó, seu filho está relacionando com uma pessoa que é um perigo. Minha mãe olhou, seu filho está num relacionamento perigoso. E avisa ele, se ele não sair disso, ele vai morrer. Minha mãe chegou para mim e falou: meu filho, o que está acontecendo? Você está namorando uma pessoa que tinha um relacionamento? Eu falei: sim, mãe, sim. Aí você pensa, você vai enganar sua mãe e seu pai? Não tem como enganar, porque Deus fala. Deus revela. Deus mostra. Então, quando você tem um relacionamento, você tem que confiar. Eu não vejo Deus na minha vida, porque você não confia em Deus. Você não confia. Confiar, eu sempre falo para os irmãos aqui na igreja, gente, confiar em Deus é 100%. Hoje eu vi um filme bobinho de um cachorro vindo na Netflix, um cachorro que se perdeu no mato. O garoto conseguiu um cachorro e o cachorro se perdeu no mato. E passou ali 1h30 de filme para tentar encontrar esse cachorro no mato. E toda vez que o filho estava lá desesperado, o pai vinha para ele e falava assim: confie. Eu prometo a você que nós vamos encontrar o cachorro. É muito interessante isso em filme americano. Porque em filme americano você vê às vezes, por isso que eles são o que são, porque você vê o pai encorajar o filho, e estava lá o filho desesperado porque seu cachorro tinha desaparecido, até o momento que ele virou, o filho, né, virou para o pai e falou assim: por que o senhor sempre, por que você sempre fala isso? Ele falou: porque eu acredito. Eu acredito. Você fala assim: porque eu acredito. Preciso nem dizer para você o que aconteceu no final do filme. O que aconteceu no final do filme? Encontraram o cachorro. Gente, se no sentido humano confiar dá certo, imagina na nossa relação com Deus. Imagina na nossa relação com Deus. Paulo falou assim: acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Se não chegar com fé, se não chegar com confiança, não acontece.
absolutamente nada. Se você não chegar com fé, com confiança, você vê que a própria Bíblia fala disso. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Será que é hoje a ocasião oportuna que você precisa? Será que você chegou hoje aqui dizendo, pastor Marcelo, eu precisava ouvir isso, porque eu precisava misturar a palavra que eu ouço aqui com a fé? Sabe qual é o problema, pastor? Muitas vezes eu venho aqui à igreja, eu simplesmente ouço a palavra, e é verdade, eu não oro, eu apenas questiono. Então às vezes eu questiono, por que não aconteceu? Por que minha vida está desse jeito? Será que hoje é a ocasião oportuna para você encontrar socorro? Será que é hoje que você vai dizer para Deus, Senhor, transforma a minha vida? Porque o que é a ocasião oportuna? A ocasião oportuna é aquela que você já está perdendo as forças. Essa é a ocasião oportuna. É aquela que o socorro precisa chegar logo, né? Falando da minha mãe alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, minha mãe passou mal na rua. E minha mãe hoje tem uma gratidão muito grande aos bombeiros. Sabia disso, William? Há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, minha mãe passou mal em Madureira. Ela disse que botou a mão no peito, viu tudo escurecer. Quando ela deu por cima, estava dentro de uma ambulância. Minha mãe estava indo para uma igreja, era uma campanha de arrecadação de alimento, minha mãe estava com um saco de 5 quilos de arroz. Sabe o que aconteceu? Ela estava na ambulância com 5 quilos de arroz do lado. Ela passou mal na rua em Madureira, ali perto de onde você mora lá. Os bombeiros estavam levando minha mãe para o hospital Carlos Chagas com um saco de 5 quilos de arroz do lado. E ela foi dentro do hospital com 5 quilos de arroz do lado. Minha mãe disse, olha, eu sou muito grato a eles, porque eles me socorreram com todo amor e com todo carinho, né? Não deixaram que acontecesse nada comigo. O que é isso? Socorro em ocasião oportuna. Amém. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa noite hoje? Porque Deus não quer que você adie mais a sua vitória, que você não adie mais a sua fé, que você não fique adiando mais as pensamentos, que você não fique adiando o quanto que você vale. Você vale muito para Deus, você vale muito por causa dessa palavra, porque Ele morreu por mim e por você. Se nós não valêssemos nada, Ele não morreria por nós, mas Ele morreu por nós. E diz Provérbios 19:2, nossa penúltima passagem, se você ama Deus, então coloque o tempero na palavra na sua vida, para que as suas decisões elas sejam certas. Pastor, como é que eu vou saber se a decisão é certa? Se estiver em linha com a palavra de Deus, ela é certa. Se não há dúvidas no seu coração, aquela dúvida lá dentro. Quando eu aprendi a dirigir, e eu peguei um pedaço da estrada, e na hora em que eu ligava a seta para ultrapassar, o meu instrutor falava assim, você está certo disso? Eu voltava. Eu voltava. E tinha condições de ultrapassar. E toda vez que eu ligava a seta e eu ia, e ele falava, você está certo? Eu pegava e eu voltava. Aí até que um momento, Robson, eu olhei, liguei a seta e fui para ultrapassar. E ele falou, você está certo? Eu olhei para a cara dele, meti o pé no acelerador e fui. Liguei para a direita para a volta e retornei, Gilmar. Ele virou e me aplaudiu. Ele falou, sabe por quê? Porque é isso que eu quero que você aprenda. Você só pode ultrapassar quando não tiver nenhuma dúvida. E as decisões da vida é a mesma coisa, Viviane. Se você tiver um dia no carro, você estiver dirigindo, você veio com o seu carrinho lá, popular igual o meu, ou um possante, você ligou a seta para a esquerda, veio dentro de você e disse assim, será que dá? Não vai. Fica ali, até a hora que você ligar a seta para a esquerda e você dizer, tenho certeza, e vou. A vida é a mesma coisa. Você está vindo, você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma coisa, você ligou a seta
namoro, não entra nesse negócio, não compra esse apartamento, não vai para esse trabalho, não vai. Agora, você veio, ligou a seta para a esquerda, não deu dúvida, meu amigo, vá. Aí compra o apartamento, entra no emprego, entra nesse namoro, faz o que for. Por quê? A Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Não é bom. Então, porque tem muita gente que toma a decisão errada, pois foi Deus nada. Você que errou, você que não tomou a decisão na vontade de Deus. Então, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, coloca o tempero, coloca a fé nas suas decisões. E eu termino com o Salmo 34, versículo 4, que diz assim: busquei o Senhor. Por que eu não estou encontrando a Deus? Você não está buscando. Não estou buscando. Preciso buscar. Busquei o Senhor e Ele me abraçou. Ele me acolheu, né? Ele me colocou no seu colo. Ele cuidou de mim. Quando é que eu vou encontrar Deus? Quando eu o buscar. Então eu o encontro, Ele me acolhe. E o que Ele faz? Ele me livra de todos os meus temores. Amém. Foi o que eu disse na chamada nas redes sociais do nosso culto de hoje. O descanso que você precisa, com todo respeito, não está na tua folga do teu trabalho, não está no remédio que você pode tomar e não está na vida de alguém. Não está. O descanso que você tem, o descanso que você precisa, está em Deus. Amém. Então, o procure, o busque. Buscar a Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, teu filho está aqui. Olha, um pai e uma mãe nunca serão um ex-pai e uma ex-mãe. Pode ser até que a gente tenha às vezes desculpa a expressão que eu vou utilizar, uns arranca-rabo, com um pai, com uma mãe, mas se você pegar o telefone e falar assim: pai, mãe, eu duvido que ele não te acolha, que ela não te acolha. Eu duvido. E a mesma coisa é com Deus. Fala com Deus, chama esse pai. Entra no teu quarto, dobra teus joelhos, ou no teu carro, ou caminhando onde você se sentir melhor, tomando banho, ou na igreja, você fala: pai, aqui está o seu filho, está a sua filha, em nome de Jesus, atenda a minha oração. Deus tem mais de 8 bilhões de pessoas para cuidar, mas Ele vai ouvir a sua oração. Amém. Ele vai ouvir você. Busque o Senhor, e busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de 2 temores que eu tenho. É isso, gente? Não, livrou-me o quê? De todos os meus temores. Então, misture a fé e a palavra e você vai encontrar o descanso que você precisa. Não apenas o descanso que você precisa, mas o descanso que você merece. Descanso em Deus. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Você crê nisso?